Encontro da variante do novo coronavírus em São Paulo, a confirmação de 2 casos em São Paulo. Vamos conversar agora com a doutora em microbiologia e presidente do Instituto Questão de Ciência, doutora Natália Pasternak. Boa noite, bem-vinda ao Expresso CNN. Sempre muito bom conversar com a senhora. Boa noite, Roberta. Obrigada por me receber. Boa noite, Caio. Caio Junqueira, meu parceiro, já está com a gente também, vai participar da entrevista. Doutor, eu queria o seu olhar sobre essa nova cepa que chegou agora a São Paulo. A gente sabe que as autoridades, principalmente britânicas, vêm falando que seria uma cepa mais contagiosa. A gente sabe também que as aglomerações no fim do ano aumentaram. Qual é a sua avaliação sobre essa notícia num período, num cenário como o que estamos vivendo agora no Brasil? Roberta, mutantes são normais. A gente vai encontrar vários mutantes, novas linhagens ao longo dessa pandemia. Já encontramos outras ao longo de 2020. Esse não é o primeiro mutante que aparece. Então, a gente teve, logo no começo da pandemia, uma linhagem que desbancou a linhagem original, aquela que veio de Wuhan, e se tornou a linhagem prevalente no mundo. Depois, a gente teve, não sei se vocês lembram, um episódio de uma linhagem no norte da Espanha, que também se espalhou rapidamente pela Europa e deixou todo mundo preocupado. Ai, será que é mais transmissível? No fim, nem era uma questão só de comportamento humano. E agora aparece essa linhagem na Inglaterra, que foi detectada justamente porque o Reino Unido tem um serviço muito bom de vigilância epidemiológica e de sequenciamento, e que também parece que está rapidamente se tornando prevalente. Isso pode ter um monte de motivos. Para uma linhagem se tornar prevalente, isso quer dizer que ela está ganhando a competição de outras linhagens de vírus que também circulam por aí, circulam um monte de linhagens ao mesmo tempo. Isso quer dizer que ela pode realmente ter alguma vantagem em relação às outras linhagens, então, de repente, o vírus se replica mais rápido dentro da célula, ou ele tem mais afinidade pelo receptor, ele gruda melhor, então ele entra mais rápido, ou ele escapa um pouquinho do sistema imune, ele aparece menos e daí se transmite mais rápido. Então, pode ter um monte de vantagens para o vírus que fazem com que ele ganhe a competição das outras linhagens, mas não necessariamente que ele fique mais perigoso para a gente, mais virulento, cause doença mais grave, ou mesmo que toda essa epidemiologia que ele está causando de ter mais casos seja culpa dele, do fato dele ser ligeiramente mais transmissível. A gente ainda não sabe se ele é um pouco mais transmissível, se ele é muito mais transmissível, se ele realmente está fazendo a doença se transmitir mais, ou se isso é conjunto com o comportamento humano que relaxou as medidas de quarentena nesse final de ano, e a gente sabe que relaxou, tanto aqui como na Europa, como nos Estados Unidos. Então, esse conjunto de fatores precisa ser analisado. E para saber se esse vírus realmente tem uma vantagem fisiológica em relação a outras linhagens que estão circulando, só fazendo testes em laboratório. Esses testes a gente ainda não tem. Então, tudo indica que ele tem alguma vantagem, mas a gente ainda não sabe qual é. A boa notícia é que, para a gente, não muda nada. Porque se esse vírus está circulando muito por aí, a culpa é nossa. É porque a gente não está seguindo direito as medidas de prevenção. Então, a gente precisa, de qualquer jeito, redobrar essas medidas. E isso a gente já precisava fazer antes. Não é porque apareceu um novo mutante que agora todo mundo falou, nossa, então agora a pandemia ficou perigosa. Não, a gente já tinha esse caso antes, já estávamos nesse cenário antes. Em relação aos testes diagnósticos e vacinas, também não há motivo para preocupação. Os testes devem continuar funcionando e as vacinas também. Então, na prática, o que muda? Talvez o suficiente para realmente assustar um pouco mais as pessoas e elas botarem a mão na consciência que a coisa é séria? Se servir para isso, pelo menos eu espero que as pessoas redobrem os cuidados. Doutora, as vacinas em curso, que já estão começando a ser aplicadas aí no mundo, e a gente torce para que logo comece essa aplicação aqui no Brasil, funcionam para todos os mutantes, para todas as variantes do vírus?
Até agora, sim, Caio, todas as variações que apareceram, as linhagens diferentes que apareceram até agora, elas não trouxeram mutações que deixavam a carinha do vírus assim tão diferente que uma vacina não poderia reconhecê-lo, que daria o que a gente chama de escape de mutação, uma mutação que deixa o vírus tão diferente que a vacina já não reconhece. Até agora isso não aconteceu. Quando a Pfizer ainda estava testando em fase 2 a produção de anticorpos, eles inclusive testaram vários mutantes na proteína S, na proteína da Spike, para ver se os anticorpos gerados pela vacina da Pfizer eram capazes de neutralizar vários mutantes diferentes, e neutralizou todos. Então, até agora, a gente não tem motivo nenhum para acreditar que essa mutação seja uma mutação de escape, que ela vai conseguir escapar de uma vacina. Mas por isso que esse serviço de vigilância, de sequenciamento, é importante, porque se aparecer algum que tem esse potencial, a gente pega. A gente precisa estar sempre sequenciando e ver quais linhagens estão circulando no mundo. Sim, doutora, só para todo mundo entender melhor, por que as autoridades têm afirmado que essa variante é mais contagiosa e ainda assim ela não interfere nos sintomas da doença, ela não deixa essa variante mais letal? Olha, os únicos fatos que a gente tem até agora para corroborar essa hipótese de que é mais contagiosa são fatores epidemiológicos. Então, percebeu-se que essa linhagem se tornou prevalente, ela ganhou a competição de outras linhagens, de repente você só acha essa, então você fala, bom, se ela tem alguma vantagem é porque ela deve estar conseguindo se transmitir mais facilmente. E isso junto com modelos matemáticos que mostram o aumento do número de casos e o aumento do número de óbitos que a gente está vendo agora no final do ano, sugerem que, se for uma linhagem mais transmissível, ela está colaborando para esse aumento rápido que a gente viu de casos, mas a gente não pode excluir que comportamento humano também esteja colaborando. Então, faz sentido que ela seja mais transmissível, mas a gente ainda não conseguiu demonstrar isso em laboratório. É só por isso, então, estão falando que ela é potencialmente uma linhagem mais transmissível, parece que é mesmo, mas isso precisa ser demonstrado em laboratório para a gente saber exatamente o que torna ela mais transmissível, o quão preocupante é isso e, de qualquer maneira, como eu falei, as medidas de prevenção seguem as mesmas. Uso de máscara, distanciamento físico, evitar aglomerações, seja mais ou menos transmissível, a maneira de transmitir é igual. Sim, doutor, o sequenciamento genético está sendo feito em outras regiões do país também? Se essa variante já estiver em outros locais, a gente vai ficar sabendo logo? Certamente tem outros locais no Brasil que também sequenciam, então deve aparecer nesses locais, mas infelizmente o Brasil não tem um serviço de sequenciamento tão abrangente e tão robusto como o Reino Unido, por exemplo. Então, por isso que eu comentei, o Reino Unido vai detectar, com certeza, novas linhagens rapidamente, porque eles têm um serviço muito bom de vigilância epidemiológica. A gente tem aqui nos grandes centros, universidades e centros de pesquisa que estão fazendo sequenciamento, mas a nossa resposta sempre vai ser um pouco mais lenta. Tá certo. Doutora Natália Pasternak, muito obrigada por conversar com a gente, esclarecer várias dúvidas nossas e uma boa virada de ano para você. Para vocês também, um feliz 2021.